sejam bem-vindos a mais um Beats Podcast. Hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Bruno Dancieri, da Coima. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Para nós é sempre um prazer falar de Coima, falar de marketing, falar de pecuária, né, que é a nossa principal atividade. Fico muito feliz em poder contribuir aqui com o podcast. A gente que agradece. Cara, a gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é quem é o Bruno na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Legal. O Bruno é o pai do Pedro e do Felipe, marido da Débora, né? A gente mora em Dracena, capital do calor, no estado de São Paulo. Uhum. A gente está no interior de São Paulo. Atualmente estou como diretor comercial da Coima, empresa familiar da minha família, fundada pelo meu avô há 73 anos atrás, né? Uma empresa inserida dentro do agronegócio brasileiro. Fabricantes de troncos de contenção, que são equipamentos para conter o animal, balanças bovinas para pesagem do boi e balanças rodoviárias para pesagem de caminhão e aí em segmentos diversos, não só no agronegócio, né? Então, eu tenho uma trajetória profissional no mercado de trabalho antes de vir até a empresa, né? Então, atuei 10 anos no Grupo Votorantim, sou formado em administração de empresas pela USP em Ribeirão. E adoro falar de marketing, adoro conversar, então fiquei muito feliz com o convite, né? Obrigado por ter vindo. E como que surgiu a Coima? Você estava falando um pouquinho aqui fora do ar, né? A Coima, ela foi fruto de um sonho, né? Lá nos anos 50, né? Quando meu avô era motorista de ônibus, né? A empresa, na razão social, ela é Comércio e Indústria de Madeira e Metalurgia São Cristóvão Limitada, né? Meu avô era um motorista de ônibus, muito devoto de São Cristóvão, né, que é o padroeiro dos motoristas. Ele decidiu mudar de vida, né? Ele era da região de Tupã, ali, Herculândia, resolveu ir para Dracena praticamente na época da fundação, criar um negócio, né? Viver mesmo, sobreviver, né? Ele com a minha avó montaram uma pequena oficina de consertos de carrinhos de tração animal, aquelas carroças, né? Uhum. Que eram muito usadas na época para o café, para transporte de fato, né? Então, começou a consertar, ele junto com o ferreiro, fazer as rodas ainda de madeira, depois de aço. E o sonho foi crescendo, né? Começou a consertar, depois fabricar e foi desenvolvendo. Os filhos entrando no negócio, começou a fabricar balanças em 1970, já praticamente quase 20 anos depois do início, né? Muito sofrido, muito de subsistência mesmo. Uhum. E aí a história foi percorrendo, né? Começou a fabricar balanças bovinas, mecânicas ainda, depois troncos de contenção. E a história vai se desenrolando ao longo desses 70 anos, né? E você nasceu em Dracena mesmo ou não? Cara, minha avó é da região, acho que ela nasceu em Tupã. Também. Ah, legal. É daquela região. Eu nasci em Dracena, fui criado lá a vida toda, né? Saí para fazer a faculdade, vim para Ribeirão Preto e depois trabalhar em São Paulo. Fiquei aqui na região, né? São Paulo, Jundiaí, Alumínio, né? Que era a fábrica, Sorocaba. E em 2019 a gente está numa jornada de profissionalização, que é um caminho desafiador para as empresas familiares, né? Quase centenárias. E aí eu fui para assumir a parte comercial e ajudar nessa transição, né? E a gente vem caminhando, né? Como eu falo assim, cada empresa familiar tem um caminho muito particular. A gente se espelha em grandes cases, né? Mas cada um tem sua particularidade, a gente tem a nossa. E nós estamos caminhando bem, sabe? Hoje nós já estamos com um executivo CEO de fora da família, sou ainda o último que está na gestão, a família já está toda no conselho, né? Eu estou na operação ainda. Mas a ideia é que a gente possa profissionalizar para perenizar o negócio, né? Eu sempre falo que a Coima ela é muito maior que a família Dancieri, então a gente tem que permitir que ela cresça, né? E o nosso desafio hoje é justamente esse. E você nasceu e foi criado em Dracena, assim? O que estudou nas escolas de Dracena? Conta um pouquinho da sua infância, como é que era a convivência com seu avô, pelo menos. A Dracena é uma cidade pequena, né? Isso faz com que a nossa principal atividade seja sair com os amigos, ir pra rua, ir pro clube, né? A gente era criado, né? Morava do lado ali da fábrica, então as brincadeiras eram todas na rua, né? Uhum. Eu tive pouco convívio com meus avós por conta de... Minha mãe é a mais nova dos 6 irmãos, 7, né? Um faleceu.
ela era mais nova, então já eram dos netos mais novos também dele, né? Então, é a raspa do tacho, né? Então, minha avó faleceu quando eu tinha 4 anos, né? E meu avô eu tinha 6 anos. Então, mas eu lembro de muita alegria, né? Na família, muita festa de domingo. Domingo sempre foi na casa deles. Era festa, churrasco, corrida, brincadeira de rua, né? Mundo analógico, né? A gente vive num mundo hoje tão acelerado, né? Todo mundo no vezes 2. E lá era, acho que, no vezes meio, né? O ritmo era um ritmo muito mais tranquilo, né? Então, a infância foi sempre muito tranquila, né? A gente conviveu ali, vivia dentro da empresa, visitando as feiras agropecuárias na época... E foi gostando do negócio, mas nunca teve um estímulo da família para que a gente fizesse isso. Pelo contrário, como foi uma vida muito difícil, muito dura, eles queriam que ninguém ficasse dentro da empresa. Eles queriam que cada um trilhasse e fez com que poucas pessoas ficassem dentro da empresa ou ajudassem, né? Então, o estímulo sempre foi para ir para fora. Mas a infância na Indracena era isso. Era tranquilidade, era clube, era atividade física, era brincadeiras e era isso que a gente fazia lá em Indracena. Legal. E é uma coisa rara, né? Porque geralmente as pessoas querem assumir a empresa da família, né? E o estímulo era para que não assumisse por conta do quanto seu avô deve ter quebrado de pedra no começo. Né? Esse paradigma ele é interessante, né? Na verdade, se você fosse perguntar, era acho que quase o sonho de todo mundo, poder continuar esse legado. Mas acho que família muito tradicional, pouco diálogo sobre negócio, né? Cada um era muito trabalhador e pouco planejador. Então, brigavam muito também, né? Por não saber conversar, né? Tudo italiano, tudo fala alto. Então, foram desestimulando a gente de ficar lá, apesar de ter muitos que quisessem ficar. E a gente teve que trilhar o caminho. E, de certa forma, foi bom, né? Porque você teve a oportunidade de conhecer a realidade fora para depois poder contribuir. Enfim, como eu disse no começo, é uma história muito particular. Cada empresa familiar, cada negócio encontra o seu caminho, sabe? A gente se espelha muito, por exemplo, na história da Jato, que é uma grande empresa de agrícola, né? Só que a história lá é diferente. Os irmãos definiram muito bem os protocolos, definiram o que queriam, como queriam. Então, as próximas gerações vieram com uma coisa estruturada. E o nosso modelo não vai ser igual ao da Jato. A gente pode se espelhar neles, mas não foi acordado, né? Meu avô faleceu e não deixou nada, qual era a intenção dele, né? Então, os irmãos tiveram que se juntar para manter a estrutura da empresa, mas não deixaram isso muito estruturado. E a gente vem tentando, nos últimos 10 anos, evoluir esse processo. E tá indo bem, assim, óbvio, né? Se falar bem, parece que tá tudo certo. Não, tá evoluindo, caminhando bem, feliz, o mercado vem correspondendo. Então, é isso que anima a gente para deixar esse legado, né? Que foi um legado de muito trabalho, de muito esforço, de muita fé em Deus, de muita transparência com os clientes. Então, esse sempre foi nossa forma de trabalhar. Cara, e você foi estudar, né? Fazer faculdade em Ribeirão. O que você estudou? Eu fiz administração de empresas, né? Eu tinha uma vantagem, eu brinco de ser irmão do meio, né? Que eu fui copiando meu irmão, né? Meu irmão também fez administração de empresas lá em Ribeirão, na USP, né? E fazer uma faculdade pública, né? Principalmente naquela época, 20 anos atrás, era o auge, né? Todo mundo queria fazer faculdade de primeira linha. A USP e a administração lá ganhava a melhor universidade de administração do país, né? Ganhava até da época da GV, da USP São Paulo, nas provas, né? Então, era um desejo muito grande, né? A gente... acho que a administração é interessante que eu e meus 2 irmãos, 3 são... Minha irmã, que é mais nova, meu irmão mais velho, os 3 foram para administração, já era um pouco desse mantra, né? E os 3 trabalham na área comercial hoje também por conta do meu pai, que foi na área comercial a vida inteira. Então, é meio normal, né? Você vê que a gente vai seguindo um pouco aquilo que a gente sentiu, né? Lá atrás, né? A gente viveu aquilo, né? Comum a gente ver um médico, os filhos são médicos, um vendedor, os filhos viram vendedores, e a gente se orgulha muito de poder estudar, né? Meu pai, ele não teve estudo, né? Ele terminou na escola lá, acho que não chegou a terminar o colegial, e ele queria proporcionar isso pra gente, né? Então, a vida toda dele foi dedicada a fazer esforços para permitir que a gente estudasse, a gente construísse uma carreira independente, né?
mas quis o destino que eu, pelo menos, voltasse. Meu irmão também já veio para o conselho uma época, para a gente ajudar nessa jornada de transformação da Coima. Bacana. E depois que você saiu da faculdade, qual que foi o primeiro... Teve que estagiar? Qual que foi o primeiro emprego? Como é que foi essa parte? Durante a faculdade, eu tive a possibilidade de fazer muitos estágios diversos, não remunerados, remunerados. Eu busquei opções diversas, né? Trabalhei com um centro de autismo como voluntário, trabalhei no CIESP muito tempo, que é o Centro das Indústrias também, como objetivo de desenvolver empresas pequenas, micro e pequenas empresas, porque eu participei uma entidade discente chamada Núcleo de Empreendedores, que o objetivo era fomentar o pequeno negócio, né? E depois trabalhei com consultoria de agronegócio, marketing do agronegócio, né? Uma das principais consultorias que ficam lá em Ribeirão. E quase fui fazer mestrado. Passei no mestrado, só que, de novo, fui copiar meu irmão, né? Sempre foi uma inspiração, que tinha feito um programa de trainee, e eu também tive a oportunidade de passar no programa de trainee da Votorantim. Né? Isso foi a primeira experiência, de fato, de carteira assinada quando eu estava formado, porque eu aproveitei a faculdade para ter experiências de estágio diversas. Não quis trabalhar, abrir mão. Graças a Deus, meus pais sempre proporcionaram uma solidez financeira para mim, então eu pude aprender, né? Usar as experiências para aprender. Então, não fui... tinha gente que ia para banco para ganhar bem, né? E, graças a Deus, meus pais proporcionaram essa solidez financeira, eu pude ter as experiências onde eu queria, né? Então, isso foi muito bom. E aí, minha primeira experiência profissional já foi na Votorantim, já foi no programa de trainee, que também na época, era uma das coisas mais almejadas, né? E permite um desenvolvimento incrível, né? A Votorantim é uma empresa sensacional, né? Familiar, com um legado lindo, né? A família Hermílio de Moraes, ela tem um respeito, né? Uma ética, uma solidez muito forte, né? E isso faz toda a diferença, né? Os valores que a família Hermílio Moraes tem, ela é muito alinhada com os valores que a nossa família tem, né? Então, isso me ajudou demais a conviver naquele ambiente, né? Então, foram praticamente 10 anos dentro da Votorantim, passei por diversos setores dentro da indústria de alumínio, né? Que me proporcionou um crescimento profissional sensacional, né? Que legal. E aí, depois saiu da Votorantim, e o que você foi fazer? Saindo da Votorantim, eu já vim direto para Coima, né? Eu estava bem lá, enfim, estabilizado, estava morando em Sorocaba, minha esposa trabalhando lá também, né? Já com planejamento de filhos, e tinha decidido que ia ter filho naquele ano, aí veio esse processo de transição, a gente precisando evoluir na Coima, e graças a Deus deu certo, e a gente pôde ir para Dracena. Minha esposa, ela é de lá também, é a primeira e única namorada, começamos a namorar desde de criança e ficamos juntos. E podemos ter o filho lá, né? Então, facilita muito. A vida no interior, né? A gente, às vezes, tem na cidade grande umas necessidades que não tem sentido nenhum quando você vai para uma cidade pequena, né? E segurança, por exemplo, é muito, muito mais tranquilo numa cidade como Dracena, que tem 50 mil habitantes, né? Então, traz uma paz muito boa, né? Permite você desenvolver as suas atividades de uma maneira muito melhor, né? Muito mais tranquilo. E para criar filho, então, nem se fala. Então, saindo da Votorantim, já vim para Coima para assumir a área comercial, com um desafio enorme. Nós estamos com um desafio enorme, né? A atividade pecuária, principalmente, ela é um pouco atrasada em relação à agricultura, né? A agricultura já é mais moderna, o agricultor ele adere a mais tecnologia, mas a pecuária precisa também, já está evoluindo e precisa evoluir ainda mais. E o desafio foi justamente essa transição de gerações, né? Do pecuarista tradicional, que sempre olhou para a valorização de terra, poucos investimentos, né? Muito ainda daquele comportamento mais tradicionalista, né? O boi usado como uma segurança, não como primeira atividade do criador, mas sempre ele tem 1, 2, 3 atividades. Então, o boi é o lastro, por uma atividade rentável, dinâmica. E a gente conseguiu dar uma virada de jogo muito legal, né? Foi um desafio muito grande dentro dessa área comercial. A gente praticamente conseguiu substituir boa parte da equipe, que era uma equipe que não estava adaptada às novas realidades, às novas tecnologias, ao novo olhar do cliente. A gente foi favorecido também pelo momento econômico, né? Por incrível que pareça, a pandemia
ela trouxe alguns elementos positivos para o nosso negócio, porque o cliente foi para a fazenda. Ele foi ver o que ele tinha, ele foi ver lá, ele foi ver o quão ruim era o negócio dele. Ele encarou aquilo como negócio e resolveu investir, né? Então, a gente conseguiu fazer uma boa transição, um bom crescimento. A empresa praticamente dobrou o resultado, mais que dobrou as vendas. Então, eu atribuo isso, óbvio, ao mercado, mas muito a de um trabalho de adaptação, né? A gente soube se adaptar às realidades, né? Então, é um trabalho que eu me orgulho de ter feito parte, né? E a gente agora tem o desafio de perenizar isso, né? Para que o negócio continue, né? Como eu disse, a Coima ela é muito maior que a família, né? Então, a gente precisa permitir que ela, de fato, sustente todas as outras famílias que dependem da gente, né? Bom, quando você chegou lá na Coima com a missão com a missão comercial, que acho que é a primeira missão ali, né, de toda a empresa, quero vender, preciso vender, e quando já está vendendo, precisa vender mais, senão a empresa não cresce. Qual que foi o cenário que você encontrou? E quais foram os primeiros passos para alterar esse cenário? Quando eu cheguei lá, né, a gente tinha um mandato, né, na época, de se modernizar. Nós precisamos modernizar. Mas antes de eu simplesmente buscar essa modernização, eu fui fazer o que eu acho que é mais importante nas empresas, que é escutar quem sabe. E quem sabe são os clientes e são os vendedores, é a nossa equipe que sabe, né? São as pessoas que já estão ali, né? A gente até trouxe aqui, está comigo aqui ali fora esperando, o Zezinho, ele tem 47 anos de Coima e continua firme e forte, nós estamos indo para a Bolívia amanhã. Eu não tenho que imaginar o que eu tenho que fazer, eu tenho que perguntar. Uma pessoa com 47 anos de empresa e ainda ativa, ela tem muito mais conhecimento do que qualquer consultor, né? Então, a primeira etapa foi fazer um diagnóstico, ir para campo, escutar o cliente, escutar o representante, entender. Isso permitiu a gente corrigir uma miopia que a gente tinha ali incrível, porque a gente é super tradicional, se julgava líder de mercado, como se todos os clientes quisessem comprar os nossos produtos por qualidade, por tradição, e a prática que a gente enxergava era outra. Um mercado crescente de concorrentes regionais, com propostas de valor diferente. Então, depois desse diagnóstico, foi justamente colocar em prática algumas ações para, primeiro, garantir que a venda tradicional continuasse ocorrendo, porque a gente estava perdendo ano a ano, corrigisse coisas bestas do ponto de vista de precificação, por exemplo, que a gente só olhava para dentro para precificar, não olhava para o mercado, não olhava para o concorrente, que é um absurdo, né? Porque como a gente se julgava líder, a gente falava, o preço que eu colocar o cliente vai pagar. E não é a realidade, né? A gente estava entregando um produto que já não agregava tanto valor para o cliente e achava que estava agregando, né? Então, corrigindo essa política de precificação, atendendo bem aquele cliente que a gente já atendia, entendendo como atender esses novos mercados, foi o que proporcionou a gente crescer. E aí, naturalmente, nós tivemos que fazer mudanças. Mudança do portfólio de produto. Até então, a gente focava a maior parte dos nossos produtos em produtos de madeira ainda. Hoje, o aço já é uma crescente, né? Não única e exclusivamente pela questão que toda vez é dita pela questão ambiental. Não, pela facilidade. Um tronco de aço hoje ele é mais leve, ele é mais fácil de manejar, é melhor para o operador, né? Fica menos cansado no manejo do gado, né? Além de investimentos em outras tecnologias. Então, o primeiro trabalho foi esse, né? De entender o que o mercado queria, escutar o cliente, escutar nosso time, porque a gente tem muita inteligência dentro de casa. Acho que as empresas têm muita inteligência. Às vezes ela fala que o santo de casa não faz milagre, né? Busca lá fora aquilo que já tem dentro e paga ainda, né? E então, a gente pôde fazer essas mudanças que proporcionaram esse crescimento. Eu acho que pior ainda, né? Às vezes o cara vem de fora, não conhece o contexto geral e faz mais atrapalha do que ajuda, né? Eu já vi muita história, a gente já aplicou isso também, de que, levado por essa máxima de que santo de casa não faz milagre, trouxe gente de fora, deu liberdade, né? Você trouxe, a pessoa tem que fazer, né? O trabalho dela. E aí depois a gente demorou quase que um ano para desfazer e entender o que estava errado, porque as coisas não tomaram um bom rumo.
Então, acho que o que você fez de olhar para dentro, respeitar o cara que está ali no dia a dia, é fundamental para qualquer empresa se movimentar, né? E o cliente, né? Para mim, o cliente, ele é o patrão. É o né? norte do negócio. Ele é o patrão, né? A gente olha para o cliente, muitas vezes, como o vilão, né? E a gente trazer o cliente como o patrão, de fato, que ele é, porque é ele que paga toda a estrutura que a gente tem, a gente entender o que ele quer, o que ele precisa, né? E a gente tem um desafio específico dentro da pecuária, né? E isso me incomoda um pouco. Eu estou na Coima há 5 anos e meio e a gente escutava, a pecuária tradicional vai acabar. Em 5 anos, 80% dos pecuaristas vão deixar a atividade. E essa frase continua sendo dita, mas já passou 5 anos e ela continua sendo dita. Então, a gente tem muitos especialistas que vivem de vender a fala, né? Não a prática. Então, para o especialista, ele só vai ganhar palco se aquela máxima for verdade. Então, ele fica repetindo aquele tempo todo uma frase de impacto para quê? Para ganhar palco, para vender palestra, para vender consultoria. Não que ele não está errado, ele está do lado dele, está fazendo o negócio dele, mas a gente tem que entender e respeitar a atividade, o cara que é tradicional, que sabe o que está fazendo, né? Eu faço um paralelo quando a gente fala de investimento em tecnologia na pecuária. É o futurólogo, né? A gente pega esse investimento em qualquer... o cara tem que investir num equipamento nosso, a gente defende isso o tempo inteiro, tem que medir, né? Como que um produtor, ele compra e... Quando você vai no açougue, você olha lá cada grama que coloca de carne. E o cara vende boi, que é carne, não pesa. Então, a gente quer que ele invista, certo? Então, naturalmente, quanto mais investimento ele fizer, ele vai ter um retorno. Só que o risco aumenta. Quando o cara tem uma atividade mais controlada, ele tem um determinado resultado. Pode não ser o máximo que aquela atividade proporciona, mas o risco e o nível de trabalho é menor. O paralelo que eu faço de investimento em qualquer área, de equipamentos, para tecnologia, para gestão, é um paralelo de uma empresa. O cara tem uma microempresa, tem lá um resultado X. É óbvio que se ele contratar uma consultoria, fizer investimentos, há um potencial daquela microempresa virar uma empresa maior. Só que o risco é muito maior. E se não der certo? E se o mercado tiver algum outro fato? Aquele pouco resultado dele vira um resultado negativo e ele quebra. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de investimento. Tem que fazer em tecnologia, tem que melhorar. Tem sim, mas dentro daquilo que você está disposto a fazer na atividade. Porque senão só vai virar despesa, não vai virar investimento. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E aí os futurólogos de plantão, né, vendem sonho, né? E de fato, se for bem executado, vai atingir o resultado. Mas na prática não é bem isso. Então, eu acredito que sim, a pecuária está se transformando, a gente está ali para ajudar, mas está ali principalmente para respeitar quem está na atividade. A gente tem que respeitar e seguir. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando sobre... Bom, vendedor de curso. Tem o vendedor de consultoria e o vendedor de curso. A gente está inserido nesses dois mercados. A gente vende consultoria de marketing e a gente tem um curso de uma metodologia de marketing que a gente criou durante esse período. Eu trabalho desde os 13 anos com marketing. Então, você vai vendo o que está acontecendo no mercado. E durante muitos períodos assim, do crescimento da agência, eu fui olhando e aplicando algumas coisas que eu via. Muitas coisas funcionaram, mas muitas também não funcionaram, davam errado. E aí você fala, mas será que é todo mundo que sabe mesmo o que está dizendo? Então eu vejo o caso que acontece hoje das pessoas impulsionarem o empreendedorismo. Então, você vê que um monte de gente levanta a bandeira do empreendedorismo. Acho que, é excelente levantar a bandeira do empreendedorismo. Mas muita gente levanta essa bandeira depreciando o cara que quer trabalhar numa empresa, que quer ser CLT, enfim, quer construir uma carreira dentro de um negócio. E aí eu já vi cara para vender curso, o cara falou, não, porque o sistema inteiro criou um ecossistema ali para que você seja funcionário, que quer te manter nas rédeas e não sei o que, não sei o que. Cara, eu fico vendo isso, e aí qual que é o estímulo, né? O cara tá falando isso para que ele venda um curso de um infoproduto ou para o cara empreender no marketing digital, que tudo isso é fácil, que não sei o que e tal.
Aí você fica vendo isso acontecendo, você fala, a gente tá... Esse ano faz 15 anos que eu comecei a agência. Eu comecei a ganhar mais dinheiro, assim, de fato, não ser subsistência, como você falou do caso do seu avô. Acho que foi nos últimos 5 anos. Você começa, a ter dinheiro para investir, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Cara, empreender é muito, muito difícil. E eu acho que é perfil. Você pega o cara que tem perfil para ser CLT e não é nenhum demérito. Eu acho que é muito mais seguro, talvez, o cara ser CLT. Esse cara, se ele for empreender, ele vai ficar triste ali durante um período. E o inverso também é verdade. O cara que tem perfil para empreender, geralmente é um cara que ele não se enquadra muito ali no dia a dia. O cara, ele quer mudar tudo que tem na empresa, então ele critica todo mundo, enche o saco. Então, eu acho que são perfis diferentes e cada um tem suas partes positivas e partes negativas. E aí é essa questão que você falou do futurólogo. Então o cara fica lá, não, vai acabar, tal. Aí você, no final do dia, vê o que ele está querendo vender. Ah, ele quer vender palestra. Então ele está querendo dominar pelo medo. Aí você vê o outro, não, o CLT é ruim. O que ele está vendendo? Ah, está vendendo curso para empreender. Então acho que tem que tomar muito cuidado, né? O que eu falo muito assim, nada é fácil. Né? E tem que ter trabalho, tem que ter transpiração, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, né? E o que eu vejo, infelizmente, as pessoas elas estão mais interessadas em atalhos do que em trabalho, em processo, em constância, né? Então isso abre espaço para os empreendedores de palco a crescerem. Só que eu tento sempre olhar tudo pelo lado positivo, né? O que a gente precisa? E levar de bom. É bom que o empreendedorismo está sendo dito, né? Até então, de fato, o sistema ele era para criar mão de obra para o mercado de trabalho. E aí, muitas vezes, mão de obra sem visão sistêmica, sem entendimento que o empresário é o malvadão, porque incomoda demais a gente olhar que o empreendedor parece que é sempre o malvado, o trabalhador ele está numa posição inferior, né? Já começa na escola essa doutrinação e nas universidades é uma vergonha. Não há preparação para o mundo real. Agora, em contrapartida, vão ter outliers no mercado digital? Lógico que tem. Como tem outliers no futebol, no atletismo, em qualquer modalidade, você vai ter aqueles caras fora da curva e não necessariamente são os melhores. Simplesmente aquele que conseguiram juntar o talento dele, a capacidade dele dentro de uma oportunidade. E dificilmente foi alguém que não trabalhou muito. Vai ser alguém que trabalhou muito. Então, acho que a mensagem é assim, independente se você quer seguir uma carreira de CLT, se você quer ser empreendedor, se você quer ser um consultor, tem que ter trabalho, tem que dedicar, tem que aprender. E a transformação digital agora, ela está proporcionando novas atividades que vão transformar o nosso modo de ser. Eu mexo pouco com isso, mas eu estou encantado com um pouco do que eu estou vendo de inteligência artificial. Cara, vai acabar com um monte de coisa que a gente tratava como importante, né? Antigamente a gente era um hardware, né? um hard drive, né? um disco rígido de conhecimento. Hoje em dia, a inteligência artificial já faz isso para você, né? Não precisa mais você ser o cara que vai guardar um monte de conteúdo. O conteúdo vai estar lá disponível agora. O que você vai fazer, como você vai transformar isso em informação, vai ser o grande desafio com essa transformação digital, né? E o principal, que é isso que me preocupa, cada vez mais, isso a gente tem visto dificuldade no mercado de trabalho. As pessoas têm menos paciência, menos vontade de esperar. Eu estava ontem, né? Toda vez que eu viajo sozinho, eu fico refletindo, escutando podcasts e refletindo, né? E uma coisa que me veio na cabeça, né? Vejo muita gente hoje criticando a universidade pública, que virou, né, celeiro de gente que não faz nada, não sei o quê. E fiquei lembrando da minha época. 5 anos de universidade é um tempo também para a pessoa maturar ali a personalidade dela, o momento dela, o timing dela. Eu estava escutando um podcast lá que um menino de 9 anos estava fazendo pergunta inteligente. Cara, vive aquele momento. Criança tem que viver o momento dela, tem que amadurecer a cabeça, tem que ser formada, óbvio. Não é para não virar vagabundo, mas é para
conviver. O adolescente ali, o jovem, quando vai para a universidade, ele tem um tempo de maturação também. Não adianta achar que todo mundo com 18 anos, 19 anos já está apto a aprender e ir para o mercado. Calma, tem um tempo de maturação, cada um tem um momento, cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória de vida e a gente tem que respeitar. Tem muito hormônio também, né? E a gente vê muita briga, né? Principalmente nessa época de eleição, né? Muita um lado para o outro, e no fim das contas as pessoas vão perdendo a razão, né? As redes sociais estão deixando isso tudo muito polarizado, né? Então a gente tem que tentar buscar um equilíbrio onde as pessoas tenham tempo, time, respeitem o tempo, respeitem a evolução, respeitem a tradição, né? E óbvio, estejam prontos para aderir às novas tecnologias, porque o mundo vai mudar, já está mudando, já mudou, na verdade. Né? Você pegar, você falou de rede social, né, e política, né? O algoritmo, hoje em dia não, né? Desde sempre, o algoritmo ele trabalha com clusterização. Então, ele cria grupos de informação e para que ele mantenha você viciado na plataforma, ele vai te mostrando informações das quais você gosta. Então, é sempre um reforço positivo. E a cada reforço positivo, você passa mais tempo no celular, na rede social, e você está mais sensível a receber anúncios. E anúncios que também estão clusterizados dentro de grupos de interesse. Isso é, na minha opinião, né? Conhecendo isso, para mim é positivo porque eu só recebo coisa que eu quero ver. E eu tenho a consciência de que eu não posso passar muito tempo naquela plataforma. Mas para as pessoas que não têm muito esse conhecimento, acho que quem é de marketing talvez está um pouco mais entendido ali dessa situação. Para quem não tem esse entendimento e recebe só reforço positivo, acaba achando que o mundo, todo mundo concorda com ele. Se você é contra ele, se você é contra aquela opinião, você é uma pessoa totalmente estranha, uma pessoa que não faz sentido ter contato. E isso criou essa polarização política e criou um universo de pouco debate. Então, você vê que as pessoas dificilmente conseguem falar sobre política na boa uma com a outra, né? Uma coisa interessante, Adriano, da gente falar é o seguinte, né? As pessoas, às vezes, elas são... Não sei se é inocência a palavra certa, mas parece que é uma certa inocência de entender que sempre tem um interesse por trás. Né? Que às vezes você não está enxergando esse interesse. Você trouxe o exemplo, claro. Qual que é o objetivo do algoritmo se aperfeiçoar cada vez mais? Para você ficar cada vez mais dentro de uma plataforma. E tudo na vida, eu imagino que é um jogo de interesses e um jogo de forças. Né? A gente sofre, por exemplo, dentro do agronegócio, a gente sofre muita discriminação com informações tendenciosas ou parciais ou erradas. Por quê? Para defender o interesse. Então, hoje no Brasil... Vou falar de dois temas que pegam muito dentro da nossa atividade. Vou falar de madeira. Se eu falar que eu faço um equipamento com madeira nativa, soa para uma pessoa que não é da atividade como uma agressão. Você já olha para mim e fala, cara, você extrai madeira nativa? Sim, extrair madeira nativa é muito mais sustentável que várias outras fontes de matéria-prima, como derivados do petróleo. O petróleo ele não se regenera, né? A madeira, sim. Agora, qual que é o problema da madeira? O desmatamento ilegal. Isso existe. E nós temos que combater o desmatamento ilegal. Um plano de manejo florestal é a coisa mais bonita que você pode ver dentro de um processo de uso racional dos recursos. Porque você pega uma mata, ela tem que ter autorização, você corta determinadas árvores para permitir, inclusive, que a floresta se rejuvenesça. Porque se você tem uma copa de mata muito alta, uma planta começa a matar outra por falta de sol no solo. Então, é uma coisa que... E a planta nova gera mais oxigênio também, né? E aí, isso é uma informação que não há debate. Porque você polariza, tá errado, tem alguém financiando, porque tem alguém interessado nisso. E aí, você joga o debate pros polos. Isso está muito errado. Então, vamos falar de manejo florestal racional? Outra coisa é a questão de bem-estar animal, de uso de animais, né? Há uma crescente tendência de veganismo, de pessoas que não querem comer produtos de origem animal por maus tratos. Tem maus tratos? Tem. Mas o que nós temos que combater são os maus tratos. E entender, de novo, né? E aí volta a questão da inocência, que não tem impacto nosso, humano, na Terra, que não tem impacto no ambiente. A gente precisa minimizar. Porque...
alimento orgânico não alimenta os 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, nós vamos ter que fazer a produção ela ser da melhor maneira possível. Né? Então, esse é um desafio muito grande que a evolução da tecnologia ela está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais polarizadas, tem essa inocência que parece que não sabe que tem alguém com interesse por trás. Né? Então, a gente tem que trazer informação justamente para isso e usar as ferramentas para nos ajudar, não para jogar contra. Né? Então, não para manipulação. Infelizmente, hoje, as novas ferramentas digitais elas têm caminhado um pouco para isso, de descontextualizar. Às vezes não é tão famosa fake news, ela é descontextualização de fato. Então você pega, aconteceu um problema no debate X, aí pega uma foto de um vídeo de um debate de 3 anos atrás e joga como se fosse no mesmo fato. Para quê? Para manipular. Tem gente usando essas informações que seria para vender mais, vender melhor, para você atingir o seu cliente, para o seu cliente está usando por um outro interesse. Então, esse tipo de situação nós temos que aprender, evoluir e também mostrar para as pessoas que elas estão sendo usadas. Né? Então, elas precisam entender que, aos fatos de ser usadas, você tem que questionar. Isso é verdade? Não é? Está dentro do contexto? Não está? Está fazendo sentido essa informação para mim ou não? Mas aí você cria torcidas, né? E aí a verdade deixa de existir, né? E a redução também, né? Tudo é reduzido a um slogan. Então, essa redução ao slogan impede... Ela consegue fixar mais rápido na cabeça das pessoas... E ela impede que as pessoas se aprofundem num debate mesmo, não em conversar sobre o tema. Sim. Você pega a questão que você falou da madeira lá. Eu acho que não, né? Eu tenho convicção de que existe um cinturão econômico dos países desenvolvidos para segurar o crescimento dos países subdesenvolvidos. Então, isso é meio que se a gente entrar no detalhe, né, você vai entender que as pessoas vão entender que é um fato. Então, você pega a França, por exemplo. A França não tem praticamente floresta nativa. A Alemanha também não tem. Mas o manejo das florestas existentes hoje, com replantio e tudo mais, trazem uma sensação maior de ecologia. E aí, alguns desses países tentam determinar e dar as cartas como que os países subdesenvolvidos ou emergentes, né, como são chamados hoje em dia, dar as cartas aqui, dar as cartas em países africanos. Então, cada um tem que... acho que resumindo, follow the money. É isso aí. Entende por que o motivo pelo qual o cara está fazendo isso, né? E aí esse o desafio nosso é trazer a verdade, trazer as pessoas para uma coerência do discurso, sabe? Porque eu vejo incoerência. E isso que eu acho ruim, porque eu trago aquela informação quando me interessa só. Então, nós temos que trazer a verdade, temos que trazer a coerência, né? Então, e entender que tem um jogo por trás, né? Um jogo pesado, né? Então... Não podemos mais simplesmente acreditar naquilo que nós estamos vendo. Nós temos que interpretar, temos que avaliar, né? Ir além. Em momentos de política isso fica evidente, é impressionante. Eu tenho acompanhado e às vezes eu leio um fato e falo, não é possível que foi desse jeito. Aí você vai ver o vídeo, por exemplo, de como foi. Ainda vídeo também, os cortes manipulam tudo, né? Mas deixa eu tentar pegar o texto na íntegra, deixa eu tentar pegar o vídeo inteiro para entender se aquele comportamento, aquele corte ou aquela opinião está refletindo ao fato, porque... Pode ver, pode ter certeza que não está. E, infelizmente, também, né, no meio jornalístico, também parece que já entraram nessa, né? Não sei se para vender mais, ou se para combater, ou se para defender. Isso é muito ruim, né? Porque a gente perde a noção do que é verdade e o que é mentira, né? Então, enfim, um desafio. Cara, eu acho que desde sempre, talvez. Porque você pega... Tem um documentário na Netflix que é um docudrama, que é... Traduzindo, é Guerra dos Cowboys. É o nome de um cara, que o sobrenome dele é Earp, and Cowboys Wars, alguma coisa assim. E aí você mostra, eles mostram o documentário que estava acontecendo e como a mídia estava noticiando. E aí o interesse da mídia era vender história. Então, e todo mundo tinha interesse pelo Velho Oeste e tal. Então, desde sempre, boa parte do jornalismo busca
a notícia sensacionalista para que isso gere interesse. Na época vendia jornal, agora dá clique. Né? O que acontece é o seguinte, não mudou nada. Uhum. Antigamente também tinha interesses econômicos e tinha forma de atuar. Acho que o problema é que a digitalização ela democratizou tudo isso. Uhum. Ou seja, a mídia tradicional não tem mais o monopólio da informação e os interesses são muito maiores, porque tem mais gente que está entendendo esse jogo. Antigamente eram poucos, era uma indústria X, a indústria Y, ela controlava, ela se reunia. Com a globalização, com a tecnologia, com a internet, isso está ficando muito, muito, muito mais rápido. Tá? E isso acaba assustando, porque a gente não está preparado. E nem estava, porque... Aí eu já não é nem minha expertise, mas se você for olhar os momentos históricos, foram isso que aconteceram nas revoluções industriais. Foi uma quebra totalmente do modelo. E o que está acontecendo agora é mais uma quebra, né? E a gente tem que entender como que vai virar, porque o planeta vai sobreviver, né? Se nós vamos sobreviver, não sei, mas o planeta vai se... É o detalhe, vai, né? vai se readaptar, né? Vai ser habitado por baratas só, né? Diz que nunca... Barata não morre, né? Cara, e aí, vamos voltar para Coima, para o agronegócio. Como tem sido o desenvolvimento e quais são os próximos passos para vocês no mercado? A gente está justamente nessa etapa de profissionalização, né? Nós estamos com um executivo, nós tentamos no ano passado com outro CEO, tivemos que fazer uma mudança, né? Agora um novo CEO está 4 meses com a gente, né? Com esse enfoque comercial. O nosso objetivo é crescimento, né? A gente está inserido dentro do contexto do agronegócio. Para quem não sabe, o Brasil é o principal exportador, se eu não me engano, de 7 commodities do mundo. O Brasil é o país que mais exporta carne bovina, é o país que mais exporta suco de laranja, o que mais exporta soja, que mais exporta café. Então, assim, o Brasil é uma potência do agronegócio e as indústrias precisam entender e querer valorizar mais, sabe? A sociedade precisa dar mais crédito ao agronegócio. Eu não aguento mais ver mentiras na rede social, na mídia sobre o agronegócio, né? E o que nós vamos fazer é aproveitar essa onda, né? O Brasil vai crescer, está crescendo no agronegócio. O Brasil é o país que mais tem possibilidade de crescer produção sem desmatamento. Então, tem água, tem terra fértil, tem sistemas produtivos, tem empresas de tecnologia. Então, vai ser impossível frear o Brasil. Mesmo que a gente quiser fazer tudo errado, vai dar certo. Agora, pode dar muito mais certo, né? Se a sociedade inteira apoiar, se entender que defensivo químico é para o bem, não para o mal, não é agrotóxico, se entender que manejo de pastagem, irrigação vão fazer parte da evolução, né? Que estímulos governamentais são importantes para o agronegócio, é uma fábrica a céu aberto. Esse ano está horrível, a soja teve uma quebra de safra absurda, seca. Isso afeta demais, é diferente de um sistema controlado. Né? Então, nós temos que estimular as empresas de tecnologia, as pessoas a quererem ir para o campo, a evoluir na nossa vocação. E, naturalmente, depois, sair do commodity. Né? Começar a querer avançar ainda mais na agroindústria. Né? O Brasil exporta café por saca e compra por cápsula. Né? Então, a gente tem que aprender a agregar valor, né, dentro dos nossos produtos para que continue. E a Coima vai andar nessa onda. A gente tem um plano de expansão, um plano de crescimento. Na estrutura de balanças rodoviárias é o nosso drive principal de crescimento, né? Então, a gente já está fazendo, abrindo filiais, abrindo novas operações, descentralizando, tratando pessoas, né? E fica a dificuldade, né? Precisamos de mão de obra qualificada, descentralizada. Porque a gente precisa de gente que queira ir para o Mato Grosso, que queira ir para Rondônia, que queira ir para o Pará, que queira desenvolver lá, como muitos já foram lá atrás. Se todo mundo quiser ficar concentrado aqui em São Paulo, Campinas, vai limitar. Porque emprego bom, bem remunerado, tem um monte. Só que cabe a pessoa também querer entender que vai estar descentralizado. Então, a gente estimula muito o desenvolvimento do interior do Brasil, que o Brasil é enorme. A gente não conhece o Brasil, né? Quem não roda de carro, eu brinco, né? Quem não vê, não fica 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18 horas numa estrada, não tem a dimensão do tamanho do Brasil. Então, nós precisamos fazer com que os brasileiros conheçam esse Brasil e esse é um dos nossos objetivos. Eu acho que, se eu não me engano, 80% das pessoas moram até 200 quilômetros da costa, né? Então, é um número estrondoso, assim. Você pega o centro do Brasil, centro-oeste,
o interiorzão mesmo, é praticamente inabitado, né? Você pega, por exemplo, Campo Grande, que é uma capital do estado do Mato Grosso do Sul, que é enorme, maior que São Paulo, acho que não tem 1 milhão de habitantes. Uhum. Então, se a gente fica aqui, né? Se bobear, Indaiatuba tá com quanto aqui? Já tá beirando. Mais já de 300 mil, Então, você pega uma cidade igual a Indaiatuba, seria um grande centro dentro do interior do Brasil, né? Então, nós precisamos levar o desenvolvimento para o interior. E as pessoas precisam entender que tem vida no interior, sabe? Como eu disse no começo, né? A vida em Dracena, ela faz com que você tenha menos necessidade de coisas que a gente tem em grandes centros, né? Cara, a gente tem cliente em São Paulo, mas eu odeio para São Paulo. Eu demorei para acostumar, eu demorei para entender o lado positivo. Foi quando eu comecei a namorar a minha esposa e a família dela é de lá. E aí eu ia de fim de semana, falava, pô, mas tem um parque aqui legal, tem bastante restaurante, é legal ir no shopping assistir um filme. Porque Indaiatuba cresceu hoje, né? Mas eu fui criado também no interior. E o resto da minha família é de Bariri, que é mais interior ainda. Então, era um negócio que, para mim, eu não conseguia entender o motivo pelo qual alguém morava em São Paulo, né? Eu brinco que eu gosto de São Paulo. O que eu mais gosto de São Paulo é a saída da Bandeirantes, a hora que eu pego e vou pro interior. Mas assim, brincadeiras à parte, né? São Paulo é a capital do hemisfério sul, né? A maior cidade, ela gira a economia, tudo tá ali, né? Eu brinco que onde tem a cidade que mais tem boi é São Paulo, não é nenhuma cidade do interior, porque muitos dos proprietários desses animais estão ali, né? Então, não tem como a gente fugir, mas a gente tem como trabalhar para o desenvolvimento de outras regiões, estimular isso aqui. Eu acho que a digitalização tem proporcionado isso, o trabalho remoto já tem proporcionado isso, né? Então, temos que continuar nesse caminho. Acho que esse tá no caminho, mas tem que acelerar. Você comentou sobre a gente exportar, né, a commodity e essa nova onda que deveria ser a gente começar a descomoditizar, acho que é essa palavra, né? Quando a gente olha para o americano caiu uma árvore no Mississippi, ele vai lá e cria um passeio para a árvore que caiu com o furacão, não sei o quê. Então, ele cria uma história e cria uma marca. O quanto você acha, você que trabalhou numa consultoria de marketing, né? Quanto você acha que a criação de boas histórias e marcas são importantes para o agronegócio? Eu acho que é fundamental, né? Se você pegar café, nós estamos falando de café. Você pensa em uma marca de café, você vai lembrar o quê? Ou Nespresso ou Juan Valdez. A Colômbia ainda tem bastante produção, mas construiu uma identidade, construiu uma marca, agregou valor, né? E a gente tem esse desafio dentro da nossa indústria de promover isso. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. 70% do consumo mundial de suco de laranja é produzido no Brasil. 70%? 70% a 80%. É muito, é bizarro. Os Estados Unidos caiu muito a produção. E qual que é a marca que a gente sabe de suco de laranja? Não conhece, né? E por quê? Ele é exportado in natura, em outras formas, né? E alguém bota uma outra marca lá, né? Então, nós temos ainda esse desafio de trazer a marca para cá, né? E de valorizar as nossas coisas aqui. Agora, depende de vários fatores. E aí a gente gosta de terceirizar a responsabilidade. Então, você é um profissional de marketing? Faça o trabalho dentro da sua área. Você é uma indústria? Faça o trabalho dentro da indústria. Quer ir para política? Faça bem feito dentro da indústria. Porque é fácil a gente falar. Tu falou de turismo? O governo não faz. Tá, mas então por que você não começa? Por que você não estimula? Você tem um negócio, começa a fazer. Depende de qual coisa. Vai atrás, se relaciona, se conecta, promove. Né? Tem muita oportunidade boa para construir isso. Ela tem que deixar de esperar o governo resolver as coisas e sair resolvendo, né? Pois é. O desafio é grande, sabe? Óbvio, facilita quando você tem bons nomes dentro da área pública. Né? Não sei se é de conhecimento do público, né? Mas o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o Jorge Lima, ele era da Secretaria do Paulo Guedes e também está agora no governo estadual, Tarcísio. Ele está fazendo um trabalho que está chamando de coalizão empresarial. Ele já deve ter visitado nesses 2 anos de mandato aí dele, de gestão, mais de 200 municípios do estado de São Paulo. Visitando, mostrando, tentando construir, tentando achar vocação regional. Por quê? O estado de São Paulo está tudo concentrado aqui na região de São Paulo e Campinas. A população principal está aqui. Então, como que vai desenvolver Dracena, Prudente, Araçatuba?
tentando trazer elementos que estão por lá. Ou o desenvolvimento do consumo, que ele chamou de 100 km, você consumir no máximo um produto que fica a 100 km da sua base. Porque se eu ficar comprando, e esse é um desafio no interior, no Mercado Livre que sai de São Paulo para lá, não vou desenvolver nunca. Eu tenho que dar um jeito de valorizar o comércio local. Não cobrando o dobro do que se compra por aqui. Mas você tem que desenvolver. E boa parte do desenvolvimento passa pelo turismo. Desenvolvimento do turismo. Então, tem muita coisa para ser feita. Um governo bom ajuda, mas se a sociedade, né, se as pessoas não entenderem que elas que fazem, que é o trabalhador que faz, não vai acontecer. Se ficar só batendo panela, não adianta não. E, cara, o que vocês têm feito de marketing lá? Quais são as iniciativas que vocês utilizam? A gente trabalha ainda muito no marketing offline, né? Nossa tradição, nosso principal carro-chefe de investimento ainda é feiras e eventos. A gente participa de bastante feira e eventos espalhados pelo Brasil. São mais de 30 que a gente participa todo ano, né? Inclusive, estou indo para uma Bolívia amanhã e volto e já vou para uma em Ribeirão. Ainda é um dos grandes diferenciais dentro do nosso produto. Mas a gente faz em todas as frentes, né? Faz mídia on, anúncio pago, tem vídeo, produção de conteúdo, vídeo, blog e diversos, né? Justamente para potencializar e também já atingir esse novo público, né? A gente tem ainda 70% do nosso público ainda é tradicional, ainda vai num representante que olha uma fachada de loja bonita, então a gente faz muito ainda de marketing offline, né? Mas também faz muito de marketing online com enfim, estratégia de SEO, de mídia paga, conteúdo, blog, e-book. Aí faz um pouquinho de cada coisa. Aí. Faz de um tudo. Dentro da parte do offline, quem que organiza a participação desses eventos? Existe uma pessoa, um departamento, ou isso é terceirizado? Não, a gente tem uma estrutura de marketing próprio, né? Tem uma equipe de 4 pessoas dedicadas ao marketing que faz a gestão e organização disso tudo, planejamento. A gente faz muita integração com o nosso time comercial, que é quem está na ponta também, né? Mas eu brinco, né? Falta recurso, né? Porque para o marketing sempre pode ser feito, né? Tudo é bom, né? E aí a gente precisa ficar mensurando e o desafio do off em relação ao on, né? É justamente a mensuração, né? Porque o on, você tá ali, você tem as métricas, você tem um monte de formas de se mensurar, né? E no off tem muita coisa que você não consegue fazer essa mensuração, né? Ela acaba sendo mais intangível, né? Então, mas a gente tem a equipe própria que faz e terceiriza bastante coisa também, porque aí não é a equipe que executa tudo, né? Porque não dá, né? Cara, e essa parte de eventos? Vocês fazem eventos próprios ou participam de eventos de outras empresas, outras marcas? Não, basicamente a gente participa de eventos de terceiros, né? São feiras organizadas por associações, por cooperativas ou por sindicatos, a maior parte, empresas também privadas que organizam. Algumas vezes a gente participa de eventos de outras empresas do setor, que não são empresas de organização de evento. Então, um grande player, uma farmacêutica, uma empresa de nutrição, uma empresa de silo, faz um evento, a gente entra como apoiador, né? Então, basicamente, é isso. Organizar a gente mesmo, não. Nunca fez nenhuma, né? Já fez, mas dá trabalho demais. Dá muito trabalho. E nessa parte de marketing digital, como que vocês fazem a captação de lead? A gente tem, né? A gente vive reorganizando o marketing ali, né? Então, a gente tem hoje a origem do site, né? O nosso site, mesmo sem grandes esforços tecnológicos que hoje em dia existem, né? Que eu até brinco muitas vezes quando eu vou discutir com os especialistas em SEO e mídia paga, né? Porque para eles tudo é métrica, tudo é tentar entender o algoritmo. E eu falo o seguinte, né? Eu tenho uma máxima aqui no marketing: antes de você parecer, você tem que ser. Porque se você de fato, você parece. Então, se você é uma empresa boa, você vai parecer boa. Então, facilita o trabalho do marqueteiro mostrar uma empresa que já é boa. Porque eu vejo muitas vezes, né, a turma que quer pegar uma empresa que nunca existiu na vida e tentar construir uma identidade virtual para ela, que ela não tem nem identidade real. Né? Então, nós temos que fazer isso. Então, o nosso site, como é um site muito antigo, simples, ele já traz muito tráfego, independente das estratégias que a gente usa. Hoje a gente adota várias estratégias para isso, conteúdo, blog, e-book e tal. Mas a gente capta ali basicamente de todas as formas, via rede social, via anúncio, enfim, de diversas formas. Legal.
Só cara, que a taxa de conversão desses leads, ele tem uma aderência muito baixa ainda. Quando eu comparo a minha taxa de conversão dos meus leads oriundos da estratégia digital, ela é infinitamente menor quando eu comparo ainda com os meus leads físicos, né? Vamos chamar que vem da indicação de representante ou de feiras, né? Óbvio, porque ali talvez o cara já foi mais direcionado, você não tá pegando aqueles leads meio sujos, né? Que a gente brinca. Então, mas é um desafio, né? Muita gente, você trabalhar essa qualificação no digital, ela é um desafio. E aí eu tenho uma coisa comigo, eu não gosto muito de automação, de ferramentas, porque eu acho que desumaniza demais. Se você pega ali aquele cara que realmente... Ele é um excelente filtro quando você tem um topo de funil muito grande, né? Mas quando você tá com aquele cara que realmente quer comprar e ele tem um atendimento robotizado ali, eu particularmente não gosto como consumidor. E o meu cliente também não gosta. Ele é um cara muito tradicional. Então, a gente tem que aprender a usar da melhor forma. Porque tem que usar, não adianta, né? Porque hoje a gente perde muito tempo de vendedor qualificando lead ruim, mas a gente tem que entender como a gente vai conseguir avançar nisso, né? Talvez a inteligência artificial vai evoluir ao ponto de conseguir nos humanizar uma coisa sem parecer, não sei. Vocês trabalham com RD Station ou com bot? O que vocês fazem hoje nessa parte de automação? Não, a gente não trabalha. A gente já está lá namorando faz tempo a automação, mas eu sempre fui o contrário, a gente mudou o departamento ali, por enquanto a gente precisa rediscutir isso aí. Então, reconstruindo o marketing, porque eu sei que é importante. Essa parte de qualificação do lead que chegou, geralmente as pessoas usam pré-venda. Vocês trabalham com essa estrutura de pré-venda e vendedor? Como que funciona a parte de vendas de vocês hoje? É um outro ponto importante, né? Hoje não trabalhamos com pré-venda, também isso é uma decisão minha. Eu particularmente não gosto do pré-venda porque, como consumidor, eu não gosto muito. Eu entendo, né? E como profissional de marketing, você já sabe que você está falando com um pré-vendedor que está fazendo só o trabalho de qualificação. Eu acho que a gente perde quando o cara quer comprar, perde o time. E aí você desqualifica consumidores qualificados, né? Só que hoje está uma discussão grande lá, nossa, interna dentro do departamento, porque está todo mundo usando, é a tendência, tem modelos que mostram que isso funciona muito bem, e eu ainda tenho sido um pouco resistente, mas nós estamos exatamente nessa etapa agora de estrutura ou não a área de pre-sales, porque é importante, porque hoje os vendedores já não estão com saco também para atender todos aqueles leads que chegam, também talvez já não estão fazendo aquele trabalho bom de qualificação por preconceito da origem até do lead. Cara, eu tenho uma visão muito semelhante, assim. Por exemplo, a gente tem em automação, o cara se cadastrou no site, ele só recebe, em breve, não é uma pessoa que manda. Mas o primeiro contato, quando o lead vem de internet, dependendo da situação também, o primeiro contato quem faz é um vendedor. Na questão do pré-venda, eu acho que se popularizou muito o conceito lá do receita previsível. Sim. E aí todo mundo começou a querer, vamos copiar, se funcionou ali, vamos copiar e fazer a mesma coisa. E aí a gente fez um tempo atrás uma pesquisa de cliente oculto. O cliente oculto nada mais é do que a gente se cadastrou no site de alguns concorrentes e entendeu qual que era a jornada de venda deles inteira ali. E aí eu percebi que os caras queriam seguir à risca o receita previsível. Aí eu falava com 2 caras, fazia 2 reuniões com pré-venda para passar pro vendedor, aí fazia mais uma, às vezes, agora eu vou chamar o meu diretor, falar, cacete, velho, eu quero saber, o que você vende, quanto custa e se cabe no meu bolso. E a gente falou, cara, não vamos ter esse mesmo esquema. Então a gente instituiu o lead pingou de internet, qualificado por automação, mas não a qualificação da automação ficar batendo papo com o cara, porque o cara percebe e se enche daquilo. É qualificação por perfil. Então, pingou, tem o perfil, o vendedor já atende. A parte de pré-venda, geralmente a gente usa para outras funções, que é o cara para inteligência comercial. Então, vocês trabalham com e-book, né? A gente gera conteúdo com e-book e aí o cara vai filtrar o que está vindo de e-book, se tem perfil ou se não tem perfil. E a partir daí ele desenvolve um relacionamento. Outra situação que eu vejo muita gente usando é o cara não falar, eu sou o João, o pré-vendedor aqui, trabalho com SDR,
Aí depois passa pro vendedor, que é o Pedro. O cara pega, ele é Pedro desde o começo, entendeu? E é outra pessoa, mas é o mesmo cara. Então o cara, tipo, é o Pedro fazendo a função desde o início, e ele tem um SLA, né, uma passagem de bastão muito bem aprimorada. A hora que ele recebe, ele fala, tô falando com o Pedro ainda. Né? Então essa questão acaba segmentando ali a demanda comercial e tendo mais efetividade. Né? Eu entendo que isso tem que estar muito particular. É muito particular de cada negócio e muito a ver com o cliente, com a persona do cliente e com também o time do cliente. Porque às vezes a gente tenta fazer as personas, a gente tem isso muito claro, mas ninguém é 100% daquele jeito, né? Nem ele mesmo é 100% do tempo ele tem aquele comportamento. Às vezes aquele dia ele está com um comportamento mais para o consumo ou menos para o consumo. E eu particularmente entendo que um vendedor, principalmente com mais experiência, ele tem o feeling de entender o timing do cliente. O digital, ele dificulta esse feeling, né? Porque o pessoal, né? O gestual, o tom de voz, o comportamento fica muito mais fácil para o vendedor interpretar o timing, né? Mas eu entendo que a gente tem que usar as ferramentas com inteligência, não com burrice. Né? Você falou de fazer teste, eu acho fundamental isso. Eu fiz um teste ontem à noite num parceiro nosso, inclusive para depois entender, para dar feedback para ele. E eu vejo que fazem com a gente também. Então, e com a gente também. Vem uma automação para eu responder. Eu não respondi. Você imagina que nesse caso, eu fosse um cliente que não quero responder, eu quero que alguém me liga. Eles não vão me ligar. Então, assim, imagina que eu fosse realmente, né? Como que ele sabe se eu vou realmente comprar ou não? Eu não respondi a automação, eu não sou digno de o cara me ligar? Eu acho que as empresas começam a errar aí. Minimamente é o seguinte, você põe uma automação, o cara não respondeu, você fez o mais difícil, que é alguém entrar em contato com você. Você tem que atender esse cara significantemente bem. A não ser que você, como eu disse, né, você tem um topo de funil enorme, chega ali de o dia inteiro, você não tem como fazer, mas para um negócio específico, imagino, né? É diferente de vender Coca-Cola, né? O cara que quer comprar Coca-Cola ele vai se adequar, mas o cara que vai contratar um serviço de marketing ou vai comprar um produto, não é um consumidor que está aí o tempo inteiro, né? Então, eu acho que essa modalidade de pré-venda ela tem que ser bem usada com inteligência. A gente tem até uma parte da metodologia que é pirâmide, que a gente chama de pirâmide do interesse. Aí não era para ficar místico, tá? Mas tem 3% comprando agora. 3% das pessoas vão clicar, vão comprar. Aí qualquer tipo de produto. 7% tem um mínimo de interesse. Os outros 90% não quer nem saber o que você está vendendo. Então, quando você tem uma parte dessa métrica e esse entendimento, você acaba direcionando os recursos para o lugar certo. E aí fica mais fácil. Então, é mais fácil o cliente, o vendedor atender 10% daquela carteira do que os 90% que clicaram num e-book, baixaram porque tem interesse naquela informação. Só que quando você não seduz esses 90%, a parte da sedução é muito simples. Você tem que ir mostrando sua marca. Falar, sou isso, faço isso. Sou isso, faço isso. Sou isso, faço isso. Vendo balança rodoviária, balança para pesar o boi. Vendo, como que é o nome do outro negócio? Tronco de contenção. Tronco de contenção. Você vai construindo essa autoridade no caminho e o cara, na hora que ele chegar nos 7%, nos 3%, ele já te tem como referência. Então, quando você faz esse tipo de trabalho dessa forma, entendendo que do outro lado tem um ser humano, o cara não vai clicar no acho que uma das maiores mentiras que inventaram foi essa jornada de compra, que é linear. Então o cara, vi um blog, tô com uma dor aqui, como é que eu faço para pesar bois? Aí o cara, para pesar bois, você pode usar uma balança na sua casa, 4 balanças, é uma solução imbecil, né? Depois ele vai baixar um material rico de meio. Como faço para otimizar minha produção, blá, blá, blá. Depois ele fala, me interessei, vou falar com o vendedor. E aí o cara chega lá e já está prontão para compra. A maior mentira que inventaram foi isso. O processo de compra não é linear, né? Eu falo assim, você tem um funil, ele existe, ele é a realidade, só que etapas deles podem ser suprimidas porque ele já fez isso num outro momento. Você tem uma etapa de qualificação. Às vezes aquele cara já está qualificado, ele já chegou agora, já numa etapa de fechamento. E o cara tem que ter discernimento do contrário também. Porque o vendedor, esse é o problema quando você não tem uma área de pré-venda e você deixa o vendedor, ele é
via de regra, fechador, ele é fechamento, é venda, é tirar pedido, é isso que alegra ele. E ele pega um cara que tá na etapa ali de qualificação ainda, ele não tem nem paciência, às vezes, de fazer todo o processo, né? Então, a gente traz esses desafios, traz o conhecimento do fluxo para ele entender, porque esse cara, às vezes, ele vai pular para uma etapa, ele pode esfriar, voltar, porque você trouxe um elemento novo. Então, a gente já tenta, às vezes, já filtrar, direcionar para um produto. Chegou, viu que o negócio não está funcionando, você traz um novo elemento. Aquilo faz com que o cara que já estava na etapa de fechamento volte para a qualificação de novo, porque agora você trouxe um elemento novo e ele vai precisar reavaliar as opções. É comum, a gente tem produtos que são semelhantes na aplicação, mas diferentes na forma de estrutura e o investimento. Então, às vezes, você está direcionado, está quase para o fechamento, comparando com o concorrente e tudo. Aí você traz um fato novo. Mas tem esse outro modelo. Você vai pagar mais para nós, vai gastar menos com obra. Tá. Ele voltou para a qualificação, já era. Você se o vendedor ficar insistindo no fechamento agora, está errado. Então, a gente tem esses desafios, né? De olhar bem para esse funil, entender que ele existe, mas entender que ele não é linear, não é? Começou, fez a historinha, contou, qualificou, tirou o pedido. Nem sempre vai ser desse jeito. Mas houve durante muito tempo uma máxima do mercado, era aquela o santo de casa não faz milagre, era que o cara seguia uma jornada linear e ele ia comprar no final do arco-íris, né? Lógico. E é isso, quem ganha dinheiro é quem tá vendendo a consultoria disso. Porque ele fala, eu sou um vendedor que não sabe, quer ver? Eu vou fazer. E de fato, aí o que ele faz? Põe energia. E quando você põe mais energia, vai vender, é natural. Se fizer mais esforço, mais trabalho, você vai melhorar. É normal. Né? E a questão também é acho que tem as consultorias que vendem isso dessa forma. E tem as consultorias que acabam vendendo menos, mas com mais qualidade. Que é, no nosso caso, o cara, mas então se eu contratar isso aqui, eu vou vender mais? Fala, eu vou colocar você mais vezes na cara do gol. Agora, quem vai fazer venda? Se for o Yuri Alberto, não vai adiantar, vai estar para fora, né? É isso aí. Pô, Bruno, queria agradecer, cara, a sua participação. Foi muito legal, uma aula aí de agronegócio. Obrigado mesmo. Boa viagem lá amanhã para Bolívia. E para finalizar, deixa seus contatos, como faz para as pessoas te encontrarem. Show de bola. Eu que agradeço. Muito legal o bate-papo. Fico feliz de ter me encontrado aí. Para mim é sempre um prazer enorme falar da Coima, né? A empresa que meu avô fundou. Tenho muito orgulho de ajudar nesse crescimento. Tantas famílias que dependem da gente. E do agronegócio, né? O agronegócio brasileiro ainda é um patinho feio. A gente precisa trazer para a cidade a potência que é o agronegócio de todos os aspectos, seja na comida, seja na energia, seja em todos os nossos, na saúde animal, na saúde animal, na saúde humana, em todos os aspectos, né? O agronegócio está diretamente ligado a todo mundo, né? Então, a gente tem que trazer isso. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de trazer aqui para um público que, às vezes, não está tão acostumado a escutar sobre isso. E meus contatos é só me procurar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, pelo meu nome mesmo, Coima, Bruno Dancieri, vai me achar lá, me adiciona, bate um papo, a gente chama e conversa. E é Dancieri ou Dantieri? Era Danzieri, né, que era com Z, o original, né, o bisavô. Mas aí vai adaptando e do jeito que o povo quiser é mais fácil. Legal. Muito obrigado mais uma vez. E para quem ainda não segue aqui, não está inscrito no canal da Bits, se inscreve aí, aciona o sininho lá para você receber todas as informações e a gente está nas outras redes sociais como bits.digital. Muito obrigado, valeu e até a próxima.